Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. E hoje é dia de lançamento, né, cara? O Vasco lançou seus novos uniformes 3 para a temporada. A saideira aí da capa, cara, a capa saindo do Vasco para a chegada da Nike. Vamos trazer aqui detalhes dessa nova camisa do Vasco. Vamos falar também aqui da renovação contratual com o Ryan. O jogador está visando a seleção brasileira. Vamos trazer aqui informações de como que está essa renovação com o jogador. Times estão interessados no atleta. O Vasco pretende aumentar a multa rescisória do jogador para mais de 300 milhões de reais. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Antes de começar, deixa aquele like, explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo, chegando inscrito novo todo dia no nosso canal. Como eu venho falando nos vídeos, a gente quer chegar a 230 mil inscritos. Falta pouquinho pra gente chegar a 226 mil, hein? Valeu demais aí quem tá dando voto de confiança, assistindo todo dia nosso canal, se inscrevendo aí no nosso canal, hein? Muito obrigado. Bom, pessoal, depois de brilhar com a seleção brasileira, o lateral direito Paulo Henrique está de volta aí ao Vasco no clássico diante do Fluminense na próxima segunda-feira. O jogador aí que ficou de fora do último jogo diante do Fortaleza, devido aí ao tempo de recuperação de um dia para o outro, né? O cara jogou em Tóquio e no outro dia já tinha jogo do Vasco, né? Não tinha condições clínicas nenhuma de entrar em campo diante do Fortaleza e o Vasco preferiu optar por deixar ele de fora, poupar o jogador para ele se recuperar. E o jogador voltará à titularidade normalmente no clássico diante do Fluminense. A situação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro continua a mesma. A gente conseguiu ali chegar na 9ª colocação com 36 pontos. Ontem tivemos o complemento da rodada e o Fluminense acabou vencendo o seu jogo nos últimos minutos ali, né? E acabou pegando uma certa distância do Vasco. Mas o Vasco, que está mirando G6, teve um resultado positivo, que foi a derrota do Bahia para o Vitória. Não tô olhando mais para baixo, cara. Eu acho que rebaixamento já foi. O Vasco acho que vai lutar por coisa maior no Campeonato Brasileiro, mesmo com a vitória do Vitória. Eu acho que ainda foi um resultado interessante para o Vasco mirar coisas maiores no campeonato. O Vasco tem que ter ambição, lutar por coisas grandes, né? Não olhar mais para baixo, sim para cima. Ver que seus adversários ali, adversários diretos, estão perdendo seus jogos, estão ali empatando ou talvez ali pontuando bem. O Vasco tem que ficar de olho ali. São Paulo, Bahia, Fluminense, Botafogo, Grêmio que está chegando, encostou o Grêmio, Red Bull Bragantino, Ceará. Eu acho que esses todos estão lutando por vagas a pré-Libertadores na próxima temporada. E o Vasco tem que competir bem e olhar para cima contra esses adversários. É verdade, a distância para a zona deu uma encurtada. Essa vitória do Vitória diante do Bahia. Mas, como eu falei, o Vasco tem que mirar coisas grandes. Vamos ter esse confronto diretíssimo diante do Fluminense na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite no Maracanã. Todos os ingressos para o setor do vascaíno já foi vendido, meu amigo. A torcida do Vasco é esculacho, né? Vai lotar o Maracanã, vamos com certeza ser maioria no Maracanã diante do Fluminense. Pode ser que o Fluminense dê uma empolgada depois da vitória de ontem, né? Mas eu acho que com certeza o vascaíno será a maioria esmagadora no Maracanã na próxima segunda-feira, para apoiar o Vascão. O Vasco que já não joga no Maracanã desde o clássico contra o Flamengo. Esperamos aí que o Vasco faça um bom jogo e consiga vencer o Fluminense. Na minha opinião, é um jogo de 6 pontos, onde o Vasco tem que conseguir de qualquer maneira essa vitória para sonhar com a vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Chega de pensar em mediocridade, somente se escapar do rebaixamento e se cair no colo uma Sul-Americana. O Vasco já passou dessa fase, o Vasco está vivendo um ótimo momento. O Diniz organizou muito bem o time nessa pausa para a data FIFA. O Vasco foi muito bem taticamente diante do Fortaleza. É verdade, um adversário mais frágil, um adversário que está na zona do rebaixamento, desesperado. Mas o Vasco, mesmo com um homem a menos, conseguiu se impor, conseguiu ter organização, soube sofrer e não tomou gol, cara. Com certeza, muito importante. O Diniz deve ter trabalhado bastante essa parte defensiva do Vasco nesses últimos dias aí, onde estávamos tendo jogos aí das seleções. Com certeza importante aí o Vasco voltar a vencer fora de casa. Vamos ter esse jogo, esse clássico, onde tudo pode acontecer, mas eu ainda entendo que o Vasco tem condições plenas de vencer o Fluminense, até mesmo ali por 2-0, cara. Eu acho que o Vasco vence o Fluminense por 2-0, com o gol do Ryan e um gol aí, vamos chutar aqui, meu amigo. Eu acho que o Nuno Moreira vai fazer um golzinho nesse clássico. Na minha opinião, 2-0 Vascão nesse jogo diante do Fluminense. Com a volta do PH, vamos ter aí a ausência do Hugo Moura, o único desfalque, após ser expulso lá infantilmente contra o Fortaleza. O jogador vai cumprir suspensão nesse jogo e o meio campo deve ser formado para o Tietê,
Cauã Barros e também o Coutinho, né? Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo nesse clássico com Léo Jardim, PH, a zaga com Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo, como eu falei, Barros, também Tietê, Coutinho, ataque possivelmente sendo mantido, o mesmo que enfrentou o Fortaleza com o Nuno Moreira na esquerda, Andrés Gomes na direita, que jogou muito, correu demais, né? Deu uma canseira gigantesca no lateral esquerdo do Fortaleza e mais à frente a joia, o garoto prodígio, o gênio, Ryan. Esse é o provável Vasco, na minha opinião, que vai encarar o Fluminense. Eu acho que não vai fugir muito disso, a menos que o Diniz queira voltar com o Verratti no time titular. Eu não faria essa substituição. Eu manteria ali o Andrés Gomes e deixaria o Verratti talvez para o segundo tempo, o Vasco talvez precisando buscar algum resultado, chuveirar a bola o tempo todo na área. Pode ser que ele seja interessante nesse cenário, mas para sair jogando, eu iniciaria o jogo do Vasco com praticamente o mesmo time que enfrentou o Fortaleza. Comente o que você acha da volta do PH e também desse clássico diante do Fluminense, se você confia na vitória do Vascão. Bom, pessoal, o jogador Matheus França, um dos reforços contratados aí pelo Vasco, entrou bem no jogo contra o Fortaleza. Eu acho que fez, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo dele desde a sua chegada ao Vasco. Ainda é visivelmente nítido que o jogador não está 100%, não está ainda meio que entrosado com o elenco vascaíno, né? A parte física do jogador ainda deixa um pouco a desejar. O atleta está longe ainda do ideal, mas ele foi fundamental para o segundo gol do Vasco diante do Fortaleza, que puxou um belo contra-ataque, deu o passe para o Pumita, que tentou a finalização, na sobra o David fez o gol, né? Ele foi importante também na recomposição defensiva, sendo bem eficiente, marcando os jogadores do Fortaleza, né? O jogador está em evolução física, está claramente mais rápido e com isso a sua tomada de decisão vai ficando um pouco melhor. Com certeza a gente espera que esse jogador continue evoluindo, porque o Vasco confia muito que esse atleta vai ser importante. Não somente o Vasco, o torcedor vascaíno também criou uma grande expectativa com a contratação do Matheus França, um jogador que foi muito bem, surgiu muito bem na mulambada, rapidamente foi vendido para o Crystal Palace, só que lá na Inglaterra ele teve muitas lesões, teve poucos minutos aí jogando por algumas temporadas no Crystal Palace e ele viu uma ótima oportunidade ao voltar ao Brasil para jogar no Vasco. Eu acho que esse jogador vai voltar bem, assim como o Thiago Mendes, fazendo uma pré-temporada lá em janeiro, né? Eu acho que esses jogadores têm condições de ajudar o Vasco. Dois reforços que, na minha opinião, estão abaixo dos outros que foram contratados, mas que podem render alguma coisa ainda com a camisa do Vasco. O Matheus França tem um prazo muito curto ainda, né? Ele tem contrato somente até o meio do ano que vem. E o Vasco terá que devolvê-lo ao Crystal Palace, já que ele está somente emprestado. Não tem opção e nem obrigação de compra no contrato do atleta. Não sabemos se será do desejo do Vasco, do jogador e do Crystal Palace estender o empréstimo dele pelo menos até o fim do ano que vem. O que a gente sabe é que ele tem contrato só até o meio do ano que vem e ele vai ter que mostrar serviço de alguma forma aí. Eu acho que somente no início de 2026, para o Matheus França começar a jogar mais e ajudar o Vasco. Eu acho que nesse ano ele está tentando, mas eu acho que ainda está bem longe dele conseguir chegar ao nível que o Vasco deseja, que o Diniz pede de intensidade para os jogadores, né? Mas ele está em evolução, tomara que o jogador possa ajudar o Vasco de alguma forma ainda nessa temporada, né? Comente aí o que você achou dessa contratação, se você está achando que o Matheus França está evoluindo, se você acha que ele é um jogador que pode ser importante para o Vasco. Bom, pessoal, hoje o Vasco finalmente lançou o seu último uniforme produzido pela Capa. A nova camisa 3 do Vasco foi lançada oficialmente e a camisa traz homenagens, uma das conquistas mais simbólicas da história do clube, o título de campeão de terra e mar, alcançado há 80 anos, quando o Vasco foi campeão invicto no futebol e no remo. Uma belíssima camisa aí, eu gostei muito da camisa marrom. A camisa azul é bem tradicional, né? Bem comum aí que o Vasco já fez algumas camisas mais ou menos desse estilo para goleiro. Lembra muito os templates aí que a Capa vem fazendo para o Vasco desde que voltou ao clube no ano de 2020. Mas a camisa marrom eu gostei bastante, né? Vamos ver como que essa camisa vai ficar com os patrocínios, né? Não sabemos se os patrocínios serão na cor azul ou se vai ser branco mesmo. Mas em termos visuais, principalmente nas imagens, nas camisas com os jogadores, eu achei muito bacana, achei interessante. Bem diferente, cara, bem diferente. Uma cor aí que o Vasco ainda não tinha lançado uniformes nesses últimos anos. Claramente pode ser uma camisa que seja um sucesso de vendas pelo bom momento do Vasco e por ser a última camisa lançada pela Capa.
Gostei bastante aí do design da camisa, eu já falei algumas vezes aqui no canal, que eu gosto muito de camisa gola polo, e essa camisa aqui, na minha opinião, tá muito bem, tá aceitável, tá bonita. Eu acho que ela ainda não ganha das últimas camisas 3 que o Vasco lançou, principalmente a de 2022, onde o Vasco ganhou o prêmio de camisa mais bonita do mundo, essa camisa maravilhosa que tá aparecendo aí na sua tela. E já temos a data para vendas e estreia dessa camisa. Essa camisa começará a ser vendida a partir de amanhã, e o Vasco vai estreá-la no clássico diante do Fluminense. O Vasco vai jogar de marrom e certamente o Fluminense vai jogar todo de branco. Tomara aí que seja uma camisa visualmente muito bonita aí no campo com os jogadores e que os patrocínios não destruam essa camisa, né? Tomara que seja uma camisa que dê sorte pro Vasco. O Vasco costuma utilizar uniformes 3 diante do Fluminense e sempre tem sucesso, né? Lá no ano de 2023, o Vasco lançou aquela camisa, camisas negras, maravilhosa, diante do Fluminense. O Vasco, se eu não me engano, aquele jogo ganhou por 3-1 ou 4-2, não vou me recordar. Só lembro que o Rossi deixou o Marcelo sem pai nem mãe, fez um belíssimo jogo. Praxedes jogou muito bem naquele jogo, olha só, cara. Gabriel Peck deitou também no Fluminense naquele jogo. Com certeza foi um belíssimo lançamento. Marcou bem aquela época lá de 2023 com aquela vitória diante do Fluminense, aquele lançamento daquela camisa maravilhosa também, né? Tomara que segunda-feira essa camisa dê sorte ao Vasco, que o Vasco vença novamente o Fluminense. Para deixar claro, é a última camisa, como a gente falou, é a última camisa produzida pela Capa, contrato que se encerra no fim desse ano. E em janeiro vamos ter aí a entrada da Nike como nova fornecedora. Possivelmente, já em janeiro, a Nike lançará o uniforme 1 e 2 do Vasco e ao longo da temporada o uniforme 3, que possivelmente será na cor azul, como teve vazamentos aí, com o escudo do Vasco centralizado, o símbolo da Nike no ombro direito, possivelmente com o template total 90 e a camisa na cor azul. Esses são os possíveis detalhes da nova camisa 3 do Vasco, que será lançada no ano que vem, 2026. Prepare aí o seu dinheiro para em janeiro já começar a investir nos lançamentos da Nike aí, que vai vir com tudo, cara. Tem uma grande expectativa dos torcedores. Eu tenho muitos amigos que estão esperando vir a Nike para poder comprar mais outros uniformes do Vasco. Vão deixar essa camisa passar para poder investir na Nike, que vai lançar aí muita coisa interessante. Vai vir aí o enxoval inteiro já em janeiro. Já em janeiro deve ser lançada a camisa 1 e 2, que vai ser aí para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. Se o Vasco estiver na Libertadores, também o Vasco já vai estrear essa camisa da Nike na Libertadores, porque a Capa, como vai encerrar o contrato agora, não dá para iniciar janeiro com a Capa ainda patrocinando o Vasco. Ou o Vasco joga com um tampão, ou a Nike vai fazer claramente os lançamentos nas primeiras semanas de janeiro. E eu acredito que vai acontecer sim o lançamento da marca norte-americana já em janeiro, né, que vai pagar de 30 a 40 milhões anuais ao Vasco, muito superior ao que a Capa paga atualmente, cerca de 600 mil anuais, mais royalties em vendas de camisas, né? Comenta aí o que você achou desse novo uniforme do Vasco, essa belíssima camisa marrom lançada pela Capa, a saideira, e com certeza esperamos que seja um sucesso de vendas e que o Vasco tenha aí muito sucesso e sorte nesse clássico diante do Fluminense, nesse lançamento aí da camisa. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar da joia do garoto prodígio Ryan. Tivemos informações aí que o Vasco já está negociando com o staff do atleta a renovação do jogador até o fim de 2028. Segundo o canal Atenção Vascaínos, a ideia é que a multa seja aumentada e que o jogador siga no clube por mais uma temporada. Isso não impede o Vasco de ouvir qualquer proposta de outros clubes, por exemplo, o Porto, Barcelona, Tottenham. Todos esses clubes demonstraram interesse recente aí no jogador, mas tudo será avaliado em conjunto, inclusive com a escolha do atleta. O Ryan vive a expectativa das semifinais da Copa do Brasil e tenta ajudar o Vasco a ir para a Libertadores da América, além de viver o sonho de uma convocação para a seleção brasileira, aí quem sabe podendo jogar uma próxima Copa do Mundo, né? Certamente o jogador está mostrando futebol para ser convocado, pelo menos para os amistosos agora do fim do ano aí que vamos ter em novembro, diante do Senegal e Tunísia. O jogo contra o Senegal será na Inglaterra, no estádio do Arsenal, no Emirates Stadium. Com certeza seria muito interessante a gente ver o Ryan, PH, ou quem sabe até mesmo Coutinho e Léo Jardim sendo convocados. Eu acho pouco provável que o Ancelotti convocará todos esses jogadores do Vasco, mas eu acho que está na hora de testar o Ryan na seleção, está dando oportunidade para vários jogadores para o ataque. Poderia testar o Ryan, cara. O Ryan tá numa fase melhor do que o Richarlison, tá numa fase melhor do que o Luiz Henrique. Poderia, quem sabe, ser testado. Na minha opinião, merecia sim algumas chances na seleção brasileira. O PH foi muito bem, já fez sua estreia, fez gol, jogou muita bola. Porque o Ryan não pode ser convocado, né? Se ele, como eu já falei algumas vezes, se ele vestisse uma camisa talvez vermelha e preta, ele teria sido convocado e até mesmo titular da seleção nesses últimos jogos diante de Coreia e Japão. Mas por ele jogar no Vasco, é pouco visado, né, cara? É pouco visado pela mídia,
pela imprensa, por tudo que envolve o futebol aqui no Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer, se o Ryan vai ter alguma chance de ser convocado, porque ele merece. É o jogador mais promissor do futebol brasileiro, um jogador de 19 anos apenas, vem se tornando o principal goleador do Vasco nas competições nacionais, ultrapassou o Verratti com 14 gols aí o Ryan fez, tanto na Copa do Brasil e Brasileirão, e o Verratti marcou 13 gols. Com certeza o Ryan tem tudo para se tornar o artilheiro do Vasco nessa temporada, se ele continuar com essa boa média de gols, fazendo gol praticamente todo jogo, né? Comenta aí o que você acha dessa renovação do jogador aí com o Vasco. A ideia do Vasco claramente é aumentar a multa rescisória do jogador. Há informações que pode chegar na casa de 50 milhões de euros, o que irá ultrapassar os 300 milhões de reais. Com certeza a gente espera que o Vasco venda esse jogador por esses valores. Até falei no vídeo mais cedo hoje que o jogador tem um comparativo muito interessante com o Endrick e com o Estevão, que foram vendidos por mais de 60 milhões de euros. E com certeza o Ryan está nessa prateleira e tem que ser vendido mais ou menos por essa quantia. O Vasco tem que valorizar mais ainda esse atleta, que é um jogador promissor, um jogador raro. O Diniz rasga elogios em todas as coletivas pelo Ryan, porque ele está o dia a dia ali trabalhando com o jogador e conhece muito bem as características do atleta. O jogador aí é muito promissor, tem características ímpares e com certeza pode ser o futuro, não somente tanto do Vasco, da seleção brasileira principalmente também, né? Comenta aí o que você acha dessa potencial renovação com o Ryan, podendo ter uma multa de 300 milhões de reais. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Muito obrigado, forte abraço. É nóis.